Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, nós vamos conhecer um pouco do episódio de O Bolo de Dona Clotilde para o Seu Madruga. Nesse episódio, nós vemos aí que eu mesmo se inicia quando Dona Clotilde e Dona Florinda estão atrás de Chaves e Quico para que ambos lhe façam favores. Dona Clotilde encontra Quico e pergunta se ele sabe de Chaves, enquanto Dona Florinda encontra Chaves e pergunta se ele sabe de Quico. Ambos respondem que não, mas se oferecem para procurar um ao outro. E o Quico diz a Dona Clotilde que se ele não encontrar o Chaves, o que ele deve fazer, o que ele deve dizer. E ela diz: "Como você é burro, burro!" E ele diz, assim que ela sai: "Eu acho que ele não vai gostar, mas enfim, vou procurar." E aí começa ambos, um procurando pelo outro, né? Um entra e sai, um vai para fora da vila, o outro entra na casa de seu Madruga e vice-versa. E assim fica, até que ambas, Dona Florinda e Dona Clotilde, saem de suas casas para saber se os meninos já o encontraram um ao outro. E eles chegam juntinhos e dizem: "Não o encontrei." E aí eles olham um para o outro e dizem: "Ah, mas ele está aqui." E aí Dona Clotilde sai levando Chaves e Dona Florinda o Quico. Dona Florinda pede que Quico vá na padaria e compre o bolo mais bonito que tiver e mais saboroso, mas que ninguém precisa saber. Aí Quico, claro, com toda a sua inteligência, diz: "Mas mamãe, o padeiro vai saber." Ela disse: "Sim, o padeiro sim, mas ninguém mais pode saber." E lhe deu o dinheiro e ele saiu aí para comprar o bolo, né? Enquanto isso, né, Dona Clotilde pede que Chaves lhe ajude a carregar um bolo que ela fez exclusivamente para o seu Madruga, né, que não se encontra na vila. E aí ela pede que ele entre pela janela e coloque o bolo em cima da mesa, junto com o bilhete que ela vai deixar. Só que o que ela não sabe é que a porta está aberta, né? Mas como Chaves é um menino muito inteligente, ele entra pela porta, consequentemente abre a janela, pega o bolo e passa com o mesmo pela janela. E aí ela pede que ele coloque, né, junto com o bolo, um bilhete, uma cartinha de amor, dizendo que ela fez aquele bolo com todo amor e carinho para ele, né? E pede para o menino também entregar um segundo bilhete, esse para o seu Barriga, contando que infelizmente ela não vai poder pagar o aluguel, pois gastou todo o dinheiro para fazer aquele enorme e delicioso bolo, né, para o seu amado aí, né, o seu Madruga. Que, como eu já disse antes, não está, né, só vai estar no dia seguinte. Nessa versão desse episódio, ele não aparece. Enfim, a confusão começa, pois, nesse momento, o professor Girafales chega e diz para a Dona Florinda que resolveu chegar mais cedo, pois não se conteve de tanta ansiedade de vê-la. E aí, o mesmo, ela bate na porta quando ela diz: "Entre, tesouro." E ele entra, né? Mas o que ela não sabe... o desespero dela é que Quico ainda não chegou, né, com o bolo que ela havia mandado comprar, né? Quando o Quico chega, que olha o professor, dá meia volta e tenta se esconder, pois não sabe como vai entrar em casa sem que o professor Girafales o veja, né, com o bolo. E aí, né, nisso chega o seu o seu Barriga, e começa a confusão. Porque antes disso, o Chaves deixou o bolo em cima da mesa, né? Mas claro, deu uma beliscada aqui, uma beliscada ali e acabou comendo todo o bolo do seu Madruga. Enquanto isso, Quico continua na confusão. Do seu Barriga brigando com Chaves, que é claro que ele recebeu debaixo de pancada.
O mesmo vai atrás do seu Madruga e o menino diz que ele não está em casa. E ele não acredita, e mesmo assim entra para verificar se não é mais um blefe do seu Madruga ou se o mesmo não está se escondendo para não pagar o aluguel. Quando ele entra, vê a casa vazia, a mesa toda suja e os 2 bilhetes em cima da mesa. Mas ele pega somente o bilhete que diz, se refere aí à cartinha de amor, e diz que não vai poder pagar o aluguel porque gastou todo o dinheiro para lhe fazer aquele bolo. Então, ele se lembra de Kiko, que estava com o bolo na mão e que diz que não podia, repartir aquele bolo com ninguém, pois era um segredo da sua mãe. Então, o mesmo aí, acaba deduzindo, que o Kiko estava guardando este bolo, para ele. Ele achou que, na verdade, quem tinha feito o bolo era a Dona Florinda para ele. E o mesmo se olha no espelho, se admirando, e se achando, claro, um charme. Nisso, Dona Florinda, e o professor Girafales saem para dar uma volta, que é para ver se o Kiko entra com o famoso bolo dentro de casa. Mas aí, quando ela sai, para passear, o senhor Barriga sai de dentro da casa, do seu Madruga, e no meio da conversa, onde ela diz que ela vai passear para que o bolo fique pronto, ele diz que já deu uma provadinha e que era uma delícia. A confusão se armou e acabou-se, que o professor Girafales lhe deu um soco. E ele diz: mulheres, mulheres, primeiro amor, 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 depois é só pancada. E aí que acabou-se que no meio dessa confusão toda vem Kiko e Chaves brigando mais uma vez, e quem acabou levando a pior foi o seu Barriga, Enfim, a confusão toda é envolto porque Kiko pensa que o Chaves comeu aí o bolo que ele trouxe para sua mamãe, de encomenda para sua mamãe, mas na verdade ele tinha comido, era o bolo que a Dona Clotilde fez. E no meio da confusão, o seu Barriga se zanga, por causa da história do bolo, e pega o bolo que Kiko tinha comprado e arremessa pela janela, que acaba acertando a pobre aí da Dona Clotilde. E assim termina mais esse episódio, pois no meio dessa confusão toda, Kiko e Chaves vão tentar fazer um bolo só. E aí você já viu no que vai dar.